Ricardo, Felipe, a Débora, a Andressa, Viviane. Tem outra Débora. Pessoal que quiser usar o chat aqui do lado, quem tiver com notebook, a gente pode conversar por aqui também, certo? A gente não descobriu onde bota esse chat. Eu vou digitar alguma coisa aqui, provavelmente aparece para vocês. Tem da bolsa. Tem. Fernando, o que você acha do meu fone pra mim? Ah, como que eu vou assistir? Andressa, Débora. Tem duas Débora? Ah, é porque entrou no notebook e no celular. Ah, tá. Aí o meu notebook, de vez em quando, liga de uma hora. Ó, não apareceu nada para chat, não. Tá, agora eu vou colocar aqui apareceu aqui a Camila, a Kessia, também tá por aí. Vai dando um ok, gente. Liga os microfones aí e vai falando comigo. Com a Débora, nós ficamos tudo quietinho. Gente, eu tô adorando esse negócio aqui. Agora que eu tô começando a pegar o jeito, daqui uns dias o vírus vai falar assim, ó, agora acabou, volta todo mundo para a faculdade. Então, não vejo a hora. Eu também. Bom, eu vou projetar aqui na tela de vocês a nossa aula. O que vocês estão enxergando aí? Tá, o PowerPoint. Sim. Então, vocês já estão vendo a aula, né? Isso. Legal. Essa aula aqui, gente, ela vai ficar gravada, tá? Liga o ventilador pra mim. Para vocês. E depois eu vou postar ela na aba, certo? Fica o link lá para vocês, certo? Certo. Certo. Beleza. Podemos começar, então? Sim. Sim. Tá, seguinte, ó. Eu conversei com a Cris hoje e ela me passou algumas orientações, tá? Referente ao que fazer com essas aulas de homeopatia, porque ela tem uma carga horária menor. E se isso perdurar aí por mais tempo, nós vamos repor todas essas aulas práticas, ok? Porém, com uma carga horária um pouco maior. Ou seja, em vez de ter menos aula, vocês vão ter mais aulas práticas, tá? Isso foi uma informação que ela me passou hoje. Isso vale tanto para a homeopatia quanto para a tecnologia 3. Ok? Ok. Joia. Outra coisa que eu estou vendo aí também, peraí que a Solange está aqui. A Solange está com problema. Uma outra coisa que eu estou vendo também para vocês, eu até postei na Ava um documento que chama Dossiê Homeopático. Não sei se alguém chegou a ver. Esse dossiê,
ele contempla todas as práticas de homeopatia. É um dossiê que ele é utilizado até hoje, e tudo que vocês precisam saber de prática está lá, para quem quiser dar uma olhada, para quem já quiser lendo ele, ok? Ele é um documento muito bom. Eu vou estar também baixando e enviando aqui pelo WhatsApp também para vocês já darem uma olhada nele, ok? Bom, então vamos começar, né? Eu não vou estender também muito tempo, porque senão fica uma coisa um pouco cansativa, né? E na primeira e última aula que a gente teve, né, praticamente, de homeopatia, a gente fez uns exercícios de álcool, vocês estão lembrados? Sim. Então, a gente fez álcool 90, álcool 70, álcool 30, álcool 10, álcool 5, que são os tipos de álcool que a gente utiliza para os medicamentos homeopáticos, ok? Isso vai ser fundamental, a gente saber esses cálculos, para quando chegar a parte prática da homeopatia, a gente não perder muito tempo, tá? Então, é bom ir treinando esses cálculos aí para quando tiver em prática, a gente já ter tudo isso em mãos, tá? Eu vou começar aqui, ó, falando um pouquinho de história, né? A história da homeopatia. Começou tudo lá no ano 350 a.C., né? Com Hipócrates, que foi o pai da medicina, digamos assim. E Hipócrates, ele tinha todo um trabalho que ele desenvolvia, na qual ele sempre analisava as pessoas pelos sinais e sintomas, tá? E com isso, ele conseguia ter esse diagnóstico para saber qual era a doença apresentada pela pessoa. Tá? Esse método ele vem sendo aí utilizado até hoje por todos os médicos, por todas as especialidades médicas. Tá? E depois, nós tivemos um outro pesquisador chamado Paracelso, no meados do século XVI ali, que ele começou também a utilizar o que a gente tinha como princípio da homeopatia, os métodos terapêuticos, no qual ele obtinha a cura dos pacientes através dos semelhantes, né? O que era essa cura pelo semelhante? Esse, então, foi um método aí que foi proposto por Samuel Hahnemann, né, que hoje é considerado aí o pai o que era essa cura pelo semelhante? O Hahnemann dizia que qualquer substância que gerava um mal na pessoa era também capaz de curá-la. Tá? Então, um exemplo clássico que Hahnemann utilizava era o seguinte: alguém aí já cortou cebola em casa? Sim. Já, né? E o que acontece quando a gente corta uma cebola? A gente chora. Chora, muito bem. Vale lembrar que o nosso olho fica lacrimejando, o nosso nariz começa a escorrer, não é? Isso. Tentem pensar qual doença que eu tenho esses sintomas. Nariz escorrendo, olho lacrimejando. Gripe. O quê? Gripe. Rinite e gripe. Então, gente, o que é essa cura pelo semelhante? Hahnemann propunha que se você tem alguma substância que gera em você um sintoma, em doses mais adequadas, este produto que você usa também é capaz de te curar. Então, no caso, até hoje, a cebola é utilizada como forma de infusão para fazer tratamento da gripe. E para quem já fez o uso, é um dos melhores medicamentos caseiros aí que a gente tem para esse tipo de quadro clínico, digamos assim. Então, esse era o princípio que Hahnemann utilizava
para poder atuar, para ele poder agir com seus pacientes, tá? Nesse slide, aqui, ó, é chamado de cura pelo semelhante. Mas em muitos livros, vocês encontram a seguinte frase: similibus curando, tá? Que quer dizer, a cura pelo semelhante se cura. Ok? Ok? Ok. Ok. Legal. Vamos lá. Voltando aqui, vocês estão me vendo, né? Sim. Sim. Voltando aqui, ó. Me vendo não, vocês estão vendo o slide, né? Não, te vendo. Está me vendo? Professor, Ah, Isso. tá. Ah, é que eu precisei trocar o slide aqui. Peraí. Gente, rapidinho. Quem não estiver falando, desliga o microfone, que tá fazendo muito barulho. Ah, bem lembrado, Felipe. Deixa eu ver aqui. Vou projetar o slide aqui novamente. Estão enxergando o slide agora? O Paracelso. Beleza. Então, esse, né, Paracelso, ele também foi um grande idealizador aí da homeopatia, tá? Como eu disse anteriormente, ele também tinha um propósito, que era esse que está escrito aqui embaixo, ó. A doença é um sinal de desequilíbrio entre o corpo e a natureza. Ou seja, todo ser humano, quando ele encontra um estado em seu organismo de desequilíbrio, ele se encontra doente, tá? Alguém sabe dizer qual é a definição de saúde utilizada pela OMS hoje? Ai, Quem é souber já aquela abre o microfone e definição fala. que a pessoa não é só questão de doença, né? É mental, tem relacionado com o trabalho, a vida social. A Isso, muito definição bem. certinha eu não lembro. Até 1962, a definição de saúde pela OMS era dito como a ausência de doença. Então, se a pessoa não estava doente, ela era uma pessoa saudável, né? Isso vem mudando ao longo do tempo. E o que coloca muito em confronto, muito assim na linha de pensamento do Paracelso. Por quê? Segundo o Paracelso, né, se ocorre um desequilíbrio entre o seu corpo e o meio que você vive, com certeza você já é um ser humano doente, né? O que liga com a nova definição da OMS aí de doença, né? Hoje, se nós somos pessoas que estamos desempregados, se a gente tem algum problema com a nossa família, se a gente não consegue ter um lazer, se a gente não consegue quitar as nossas dívidas, a gente passa a ter uma influência do meio externo, o qual Paracelso chamava aqui de natureza. E esse meio externo vai refletir em nós e gerar esse desequilíbrio. Com isso, a gente passa a tornar-se seres humanos doentes, ok? Então, essa era a definição aí de Paracelso, tá? Então, ó, princípios da homeopatia. Toda substância química e biológica pode promover alguma alteração em um organismo sadio, tá? Vale ressaltar esse termo, organismo sadio, ok? E eu já explico o porquê desse termo. Ao ser observados essas alterações,
podemos usar a mesma substância para a cura. Porque, segundo o princípio da homeopatia, semelhante cura o semelhante. Por exemplo, o extrato de café, quando tomado pela manhã, desperta o indivíduo. Logo, poderíamos dizer que para ser aplicado para um tratamento aí de indivíduo com insônia. Por que eu digo que esse termo, organismo sadio, ele é muito importante? Alguém sabe o que o Hahnemann fez para ele começar com o princípio da homeopatia? Não. Não? Hahnemann, ele testava os medicamentos que ele produzia nele mesmo. Então, ele era tido como um indivíduo sadio. Porém, naquela época, era muito difícil reunir pessoas que estavam dispostas a ceder o próprio organismo, o próprio corpo, para saber se o princípio que ele estava estudando tinha alguma eficácia. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a testar nele mesmo. Porém, ele via que quando ele usava uma substância naquele formato que eu mostrei para vocês de tintura-mãe, os sintomas, a sintomatologia da doença era muito alta. Ou seja, ele tinha sintomas muito graves da doença. Com isso, ele começou a fazer o quê? A diluir todos esses princípios. Com essa diluição, ele gerou uma carga menor desse insumo e, ao invés de gerar um problema, começou a gerar uma solução desses problemas. Então, foi aí que ele entendeu que, para que houvesse a cura pela homeopatia, precisava ser em doses muito diluídas. Ok? Ok. Se eu perguntar aqui de uma maneira geral, quem acredita na homeopatia? Ou quem já fez uso de... Deixa eu voltar aqui para a câmera. Quem já fez uso de algum medicamento homeopático aí e quer compartilhar com a gente? Pode falar. Eu já fiz. Mas eu não sabia o princípio. Para mim era só bolinha de açúcar. É o que todo mundo costuma dizer mesmo. Isso aí é água e bolinha de açúcar. E me fala uma coisa, Débora. Você chegou aí em alguma consulta homeopática? Eu fui no otorrino. Certo. Porque eu trabalhava no ar-condicionado e eu ficava muito doente. Aí ele fez um teste de alergia e me deu essas bolinhas de açúcar. Mas eu não sabia que ele comia pata. Eu tenho uma experiência com uma pessoa que eu pude preparar alguns medicamentos para ela e ela era alérgica à poeira. E aí, uma das saídas para o tratamento dela foi ela pegar tudo aquilo que era de material da casa dela que juntava poeira e levar para a farmácia. E desse material a gente fazia um medicamento. Né? Alguém pode estar falando assim, mentira, né? Não é possível que isso aí acontece, mas acontece. Ela pegou todas as cortinas da casa, carpete, tapete, e levou para a farmácia, e a partir daí a gente cria um medicamento que, com a poeira presente ali no espaço onde ela vive, faz com que o organismo dela reaja à própria sujeira, digamos assim. E com isso ela tem uma melhora em todos aqueles sintomas. Alguém já ouviu falar nisso? Interessante, né? Esses medicamentos, eles têm nomes, né? Então, quando a gente voltar na parte prática da nossa aula, eu vou passar isso para vocês. Então, eu estou voltando aqui no slide, tá? Então, aquele nome que eu falei para vocês, similia, similibus curantum, é um termo em latim, né? Que significa o semelhante é capaz de curar o semelhante.
Então, esse é o princípio da homeopatia, né, que nasceu aí na medicina ocidental e que hoje é muito difundida, né, muito utilizado, principalmente aí em países da Europa, por exemplo. Existem alguns medicamentos que já são alopáticos e que hoje são vendidos em drogarias, mas com o princípio da homeopatia, né? A gente chama de a homeopatia feita na alopatia. Então, o Felipe está aí? Eu tô. Sabe dizer algum? Você deve vender todo dia. A minha conexão tá ruim, tá travando. Repete, por favor. Algum O Felipe medicamento trabalha no homeopático? hospital. Ah, eu não trabalho na drogaria, não? Não, eu Não, trabalho no Hospital São Paulo. Ah, tá. Tem alguém que trabalha em drogaria aí, quer manifestar? O complexo 46 lá de prisão de ventre, ele é homeopatia? Isso é o Ricardo que está falando? Isso, Ricardo. Isso. Muito bem, Ricardo. Para quem já viu, né? O complexo homeopático aí Almeida Prado, ele é um medicamento homeopático e é vendido aí em drogarias todos os dias, né? Digamos assim, como medicamento alopático, né? Então, ele é feito aí de uma planta e essa planta, ela estimula o próprio organismo a fazer com que ele elimine aí todas né, as fezes aí ao longo do dia. Então, é um exemplo aí de homeopatia ligado à alopatia. Tá? Vocês estão enxergando o slide agora, né? sim. Nesse slide, gente, eu tenho um termo que é chamado de patogenesia, tá? Esse termo, gente, ele é muito utilizado em uma consulta homeopática, tá? Esse termo, gente, é o que acontecia com o Hahnemann quando eu disse que ele utilizava uma determinada substância nele para verificar se houve ou não uma funcionalidade daquilo que ele estava pesquisando, tá? Do seu medicamento. Então, o que é essa patogenesia? Esse termo, gente, nada mais é do que os sintomas que a pessoa sente quando ela entra em contato com algum patógeno. Tá? Então, eu entrei em contato com um patógeno e eu estou sentindo muito cansaço, eu estou tendo febre, eu estou tendo diarreia e tudo mais. Uma determinada substância que me causa estes sintomas dentro aí de um indivíduo sadio, tá? É chamado de patogenesia, ok? Que na farmacologia a gente chama aí de sintomatologia, certo? Certo, gente? Certo. Beleza. Então, ó, eu tenho outros 4 princípios, né, que doutrinam aí a homeopatia. Aí eles foram desenvolvidos por Hahnemann. A primeira delas, lei do semelhante, né, o semelhante tem a capacidade de gerar uma melhora, né, no indivíduo. A experimentação em um indivíduo sadio, que é a patogenesia. Doses mínimas, que foi o que eu falei, né, anteriormente, quando ele começou a testar a tintura mãe nele e viu que os sintomas eram muito graves, por isso ele viu a necessidade de diluir todos esses medicamentos e aquilo que chama de medicamento único. Né? O que seria esse medicamento único? Medicamento único, gente, seria assim o sonho de todo médico homeopata, tá? Alguém já fez algum tipo de tratamento com florais?
Não, eu Totalmente conheço. intolerável. Parece uma amiga minha que fez. Quem está falando? Andressa. Da Andressa. Legal. E o que que ela relatou? Ela, é uma coisa bem, assim, bem sentimental. Ela tinha perdido a madrinha dela e ela tava quase entrando em depressão. E aí Isso. ela foi lá, explicou o que acontecia, o que ela sentia, tudo, explicou tudo pro farmacêutico e ele fez um negócio que ajudou muito ela. Isso. É muito importante isso que a Andressa está relatando, porque a homeopatia, gente, ela tem o princípio de tratar aquilo que a pessoa também sente, tá? Não são só sintomas. Então, numa consulta homeopática, para quem já foi, é muito comum o médico homeopata perguntar para a pessoa coisas do tipo a posição que ela dorme, se É tem muito algum específico. momento. Oi? É muito específico, né? Perguntar a posição que a pessoa dorme, se ela tem alguma coisa que angustia ela, o que deixa ela feliz, o que deixa ela triste, se ela já passou por sintomas de depressão, porque tudo isso, existe uma cartilha da consulta homeopática, né, que eu vou mandar para vocês em uma das nossas aulas práticas, que vai fazendo diversas perguntas direcionadas e a pessoa vai respondendo. Com isso, no final, soma-se uma quantidade de pontos e, com base nesses pontos, eu consigo verificar qual é o medicamento que vai fazer mais ação na pessoa. Tá? Então, uma consulta homeopática ela é muito abrangente. Às vezes as pessoas acham que o médico está sendo até um pouco invasivo assim, na vida da pessoa, mas não é. Tá? Depende dessas respostas para poder ter um diagnóstico adequado. Tá? Por que eu falei dos florais? Existe um tipo de floral que é chamado de Rescue remedi. Esse floral, ele seria, digamos que a cura para todos os males. Ele é um tipo de medicamento que é utilizado para uma ação rápida. Então, a pessoa está passando por uma angústia, por um momento aí difícil na vida dela, por um quadro depressivo, ela faz o uso, né? E com isso, ela tem uma melhora, digamos que imediata, tá? Ele vem com o mesmo princípio, resolver boa parte aí dos problemas da pessoa com um medicamento só, né? Diferente da alopatia, que quando a pessoa tem lá pressão alta, ela toma um para pressão, dor de estômago, ela toma um omeprazol, diabetes, ela toma lá um glifage, um hipoglicemiante, ela tem fibromialgia, tem que tomar um medicamento, tem um amitriptilina, entendeu? Então, o medicamento único, ele vem para quê? Para resolver a maior parte desses problemas e a pessoa faz uso apenas de uma medicação, certo? Certo. Beleza. Deixa eu ver o grupo aqui que está movimentado. Não, beleza. O pessoal pediu para desligar o microfone, tá tudo certo. Algumas pessoas podem falar assim, né? Henry, quando eu tenho um determinado medicamento alopático, eu consigo falar aonde ele vai agir, como é a sua farmacocinética, a sua farmacodinâmica. Na homeopatia, eu não consigo dizer isso, tá? O que eu consigo dizer para vocês é que toda a substância, ela tem a capacidade de restabelecer o equilíbrio que a pessoa perdeu com o meio ambiente, tá? Com a natureza. Tanto que eu disse lá no começo, uma pessoa fica doente quando ela se desequilibra o seu estado aí de corpo e mente com o meio ambiente, a natureza, tá? Existem substâncias que por meio aí dessa força, chamada de força vital, estimula o indivíduo
a voltar a reestabelecer esse equilíbrio com o meio onde ele vive. E com isso, ele tem uma melhora, tá? Então, a melhora no ser humano vem a força vital dessas substâncias, tá? Existe um vídeo no YouTube que é muito interessante, que não sei se vocês já viram, aonde eu tenho vacas que são tratadas com homeopatia. Eu cheguei a comentar isso com vocês? Não, vaca? Vaca. Não comentei? Não que eu lembro. Não. Eles fizeram um teste com 40 vacas. E é muito comum na vaca, no boi, dar uma doença que é chamada de mosca de chifre. Quem já ouviu falar nisso? Já. E não dá só no chifre, né? Costuma dar algumas feridas na pele também. Já viram? Já. E o que fizeram? Pegaram 20 vacas, né? Na verdade, foram 40 vacas que têm essa doença, e colocaram 20 de um lado e 20 de um outro lado. Elas foram separadas em 2 ambientes. Na ração da vaca, do grupo controle, não foi colocado o medicamento homeopático. Na ração da vaca, das outras 20, foram colocados os medicamentos homeopáticos na forma de glóbulo, né? As bolinhas, as famosas bolinhas de açúcar que nós vamos fazer. Alguém consegue adivinhar o que aconteceu? Ou Já dá para chuta? acreditar que as vaquinhas ficaram sem pegar as moscas ou melhorou das feridas, né? Alguém tem uma opinião diferente? Não? Eu É isso tenho. mesmo, foi a Débora que falou? Tem alguém aí que tem? Eu tenho. Eu acho que os dois grupos melhoraram. Quem está falando? Só para eu me situar. É a Paty. Oi, Patrícia. Legal. O que você acha que os dois grupos melhoraram? Isso. A que você atribui sua resposta? Como não entendi? Por que você acha isso? Porque como o professor está falando que a homeopatia, né, é semelhante, cura semelhante, pelo que o professor está falando, né? Então, eu acredito que, ao meu ver, né, as outras vaquinhas vendo as outras melhorar, fica bem também. Certo. Vou passar assim, a conclusão do vídeo. O que aconteceu? As 20 vacas que foram tratadas com os glóbulos homeopáticos, elas tiveram uma melhora de 100% na doença, né, naquelas feridas na pele. Já as outras 20, que estavam no grupo lá, o controle, elas não tiveram melhora nenhuma. Né? Por que eu acho que esse vídeo é interessante e ele é muito válido? Porque tem pessoas que dizem que a homeopatia é uma crença. Né? Então, que se você colocar na cabeça que a homeopatia não faz efeito, não vai fazer mesmo. Só que aí, né, por que eles costumam fazer esse teste? Porque vaca não tem opinião, gente. A vaca comeu a ração ali e ela não sabia que ela estava fazendo um tratamento homeopático. E teve uma melhora, entendeu? Então, já é cientificamente comprovado também que crianças têm um estímulo muito melhor a uma resposta homeopática. Por quê? Porque a criança não tem opinião formada. Ela faz o tratamento e não sabe do que se trata, entendeu? Já um adulto, quando ele faz o uso da medicação, isso aí é válido até para a alopatia.
para homeopatia, para fitoterapia, se você tiver uma medicação no qual você faz o uso dela, né, e na sua cabeça tá, isso aqui não vai fazer efeito de jeito nenhum, gente, realmente não faz, tá? Do lado psicológico, ele influencia muito na questão do tratamento. E as pessoas acham, né, que a homeopatia, ela é dessa forma, que é uma crença. E não é, tá? Existem grupos aí de pessoas que já estão optando por tratamentos homeopáticos ao invés do tratamento alopático, né? Por quê? Porque a homeopatia estimula o meu organismo a reagir, certo? Ela está sempre tentando estabelecer esse equilíbrio aí dessa força vital, tá? Do meu organismo. Então, seria a mesma coisa que o poder da oração. Existe um outro vídeo também, uma pesquisa que o Fantástico fez, que eles colocaram pessoas da família dentro de hospitais. E a única obrigação da pessoa da família era orar, independente da crença dela, a Deus, a Alá, a qualquer outra forma aí de religião, né? Não vou entrar nesse mérito. E ela só tinha que rezar, pedir uma melhora pro seu ente que estava ali na UTI, né, no hospital. E também fizeram a mesma coisa, grupos de pesquisas. E dentre esses, né, pacientes que estavam internados, aonde tinha pessoas que estavam orando por eles, a melhora, né, desses pacientes foi muito mais evidente do que aqueles outros pacientes que não tinham quem rezava ali, né, por eles. Então, o que explica isso? A crença? O acreditar? Então, a homeopatia, ela tem esse princípio. Você tem que acreditar que o seu organismo vai reagir para que você possa obter essa melhora, esse equilíbrio, ok? Todo produto na natureza, ele tem um equilíbrio vital, né? Uma força vital. E essa força é capaz de restabelecer o nosso equilíbrio, certo? Ô, professor, Diga. tem algum efeito Ai, meu Deus. Colateral? Colateral? Não. Nenhum tipo? Não se tem estudos que evidenciem efeitos colaterais aí da homeopatia. Efeito colateral, quando você diz, é uma ação negativa, né? Isso, igual aos medicamentos alopáticos. Não tem evidências de estudos dessa forma. Ok? Ok. Beleza. Vamos entrar numa parte um pouco mais técnica agora, tá? Que é importante que você estudar um pouquinho a respeito aí da homeopatia, né? Do princípio, da crença, da cura pelo semelhante, tá? Estudar um pouquinho fatores endógenos, exógenos. Vocês sabem o que são fatores endógenos e exógenos? Alguém já ouviu falar nisso? Isso, endo e geno. Endógeno. Então, por exemplo, a pessoa que ela tem uma doença, sei lá, síndrome de Down, certo? É uma doença genética, ou seja, é um fator endógeno. Ela tem esse gene, certo? Já fatores exógenos, exo, quer dizer fora. Então, são fatores que alteram os genes das pessoas e geram uma doença. Então, por exemplo, câncer de pele pode ser de uma origem genética, mas também pode ser um fator ocasionado por uma exposição solar. Concorda? Sim. Então, isso é um fator exógeno, tá? É importante vocês entenderem que os medicamentos homeopáticos, eles têm essa capacidade,
tá? De mudar tanto os fatores endógenos como os exógenos, tá? Entrando aí numa parte um pouco mais específica, né, mais técnica, de acordo com a Anvisa, né, então se a Anvisa já entrou no mérito aí dos medicamentos homeopáticos, já criou-se uma portaria, uma RDC que, de certa forma, salvaguarda, né, que tem uma visão mais... Oi? Credibiliza. Isso, que certifica, que dá uma maior credibilidade para os medicamentos, né? Esses medicamentos, gente, eles podem ser preparados aí, digamos que de duas formas, tá? Então, ó, quando eu mexo o cursor, vocês conseguem enxergar? Sim. Sim. A setinha? Tá, perfeito. Só para eu me situar aqui. Aqui eu tenho um termo, gente, que é chamado de dinamizado, tá? Esses medicamentos que são feitos aí nessa forma de dinamização, eles são líquidos, tá? Dinamização e sucção, ok? Já já eu já explico o que é esse termo. A Vivi tá aí? Se a Viviane tá aí, dá um alô. Oi, tô. A Viviane teve uma dos nossos últimos encontros aí, ela relatou uma experiência que ela teve numa das últimos lugares que ela trabalhou. Ô, Vivi, fala o nome da máquina que faz o serviço para a gente. É a Denise. Isso. Para quem não sabe o que é uma Denise, gente, Denise, todo mundo tem uma Denise aí em casa, duas, na verdade, né? Não é, Vivi? Isso. Tem, não tem? O que essa máquina faz? Fala de novo porque cortou. Todo mundo tem duas Denise no corpo, não tem? Como assim, duas? Duas, velho. Se a gente não tem a máquina, quem que vai agitar? Ah, é verdade. Não é? O braço. É o braço. Para quem não entendeu o que eu estou falando, um medicamento homeopático dinamizado, succionado, ele vai ser agitado, tá? Existe uma técnica específica para isso. Eu tenho que manter a regularidade da agitação e cada dinamização do meu medicamento, cada potência dele, que é o aumento, eu preciso agitá-lo 100 vezes. Tá? Então, houve um suspiro aí. Né? Então, ó, essa agitação, ela deve ser controlada e ritmada, tá? Mas o pior, gente, não é o medicamento dinamizado succionado, e sim aquele que eu chamo de triturado. Existem alguns medicamentos homeopáticos que recebem a classificação de DH, D de dado, H de homem, tá? E esse medicamento, quando ele é triturado, ele é feito aí com insumos que são solúveis em água, tá? E esse processo de trituração, ele leva um bom tempo para ser feito, tá? Quando a gente entrar na parte prática aí da homeopatia, eu vou ensinar vocês a fazer também, ok? Um outro termo importante é chamado de vitalismo, né? Como eu disse agora há pouco. Toda substância é capaz de gerar em nós esse retorno, esse equilíbrio da nossa força vital, para que a gente não fique aí doente, tá? Como eu disse aqui, ó, aqui embaixo, suficientemente forte para a manutenção, mesmo exposto a fatores endógenos e exógenos, tá? Então, se eu tenho aí um desequilíbrio emocional
gerado por um fator endógeno ou exógeno, eu também vou ter uma substância que, quando eu entro em contato com ela, a sua energia vital repõe o meu vitalismo e eu consigo agir, sentir e pensar de uma maneira melhor. Com isso, eu restabeleço a minha saúde, se comparado aí com aquilo que eu tinha anteriormente. Tá? Os medicamentos altamente diluídos carregam uma memória medicamentosa de um insumo. Então, o que é isso, gente? Essas são as famosas matrizes homeopáticas, tá? Eu não preciso começar um medicamento do zero toda vez. Eu consigo deixar alguns medicamentos já prontos e eles, em álcool 70, né? Não precisa nem explicar o porquê do álcool 70, né? Vocês já sabem. Mas esses medicamentos, eles têm essa memória medicamentosa, ou seja, toda a energia vital do insumo fica preso naquele álcool e eu só trabalho com essas potências aumentando-as. Então, por exemplo, eu saí da minha consulta homeopática e o médico me passou a potência número 60 de um determinado medicamento homeopático. Eu não preciso começar do zero até chegar na 60. Se eu tiver já, por exemplo, a potência número 55 pronta, eu só vou fazer a 56, 57, 58, a 59 e a 60. Ok? O que poupa aí é um bom trabalho né, da pessoa, digamos assim. Bom, gente, até aqui. Eu falei um pouquinho a respeito aí de história, né? Alguns usos da homeopatia. Alguém tem alguma pergunta? Professor, eu tenho. Diga. Oi? Diga. Quando a gente pode, até onde a gente pode chegar com a homeopatia no tratamento para uma pessoa? Tipo, por exemplo, assim, eu vou no consultório do farmacêutico ou do médico e eu tenho uma depressão, ou se não alguma outro sintoma. Como que ele pode entrar com essa homeopatia, mas assim, pode chegar a algum momento e ser mesmo uma patologia da pessoa e não pode utilizar a homeopatia? É a Patrícia. Ótimo. Patrícia, a sua pergunta é uma pergunta muito bem colocada, é uma pergunta muito inteligente, tá? Começamos assim. Por que eu estou te falando isso? Porque numa consulta homeopática, né, você usou o caso aí da depressão. A homeopatia, ela não vai tratar a depressão. Tá? É diferente de você tomar um medicamento, um antidepressivo, que vai te dar ali uma liberação de um hormônio de serotonina e você vai, de certa forma, mascarar o sinal da depressão, certo? A homeopatia, ela vai tratar os fatores que levam você a desenvolver a depressão, ok? Então, por exemplo, digamos que você é uma pessoa que tem aí, né, uma depressão e, de certa forma, que entrou num quadro depressivo por uma instabilidade no trabalho, digamos assim. Entende o que eu estou dizendo? Entendo. A homeopatia, ela vai tratar o quê? Ela vai tratar o seu organismo para que você desenvolva melhor algumas habilidades, alguns sentimentos e que você reaja para ter uma saúde
trabalhista melhor e isso leve você a conquistar um novo trabalho e, consequentemente, você vai sair desse processo depressivo. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi sim. Então, a homeopatia, ela não trata o sintoma, mas ela trata a causa, ok? Ela estimula o seu organismo a reagir de forma que você possa se estimular a fazer algo também. Não só ficar ali trancado dentro de um quarto com todos os sintomas aí da depressão, entendeu? Entendi. Legal. Gente, seguinte, eu tenho aqui, ó, esses slides, eles foram divididos aí em 2 momentos, tá? O que eu me programei foi levar a nossa aula até aqui. Deixa eu só ver o que vocês estão enxergando. Agora vocês estão enxergando o slide, né? Policresto, é isso? Isso. Então, ó, para que não fique uma coisa assim muito estendida, né, eu vou parar por aqui, ok? E ao invés da gente fazer o nosso encontro quinzenal, eu vou, na quarta-feira que vem, eu vou marcar um novo encontro com vocês, tá? Eu vou optar por fazer um encontro mais curto, com um menor volume de informação, para que isso não se perca, ok? Então, eu vou pedir para vocês darem uma lida no livro, né, que vocês têm lá na Ava, e caso for pintando alguma dúvida, vai mandando essas dúvidas para mim, por WhatsApp ou por e-mail, para que a gente possa estar respondendo, tá? Por que disso? Porque se eu falar muita coisa hoje, vocês vão acabar se perdendo nos pensamentos aí, tá? Então, eu vou optar por aulas mais curtas, com volume de informação menor, e aí, quando a gente chegar na parte prática, né, da nossa aula, né, dos nossos encontros, aí sim nós vamos colocando outros conceitos junto com as técnicas práticas, ok? Ok. Deixa eu olhar vocês aqui. Ok. Certo? Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu não entendi o que o professor falou no começo da aula, sobre a volta às aulas. Isso daí é só uma dúvida mesmo. Eu peguei já no meio, que o professor estava passando o recado. Eu tive uma fala com a Cris, e o que vai ser reposto? As nossas aulas práticas, tá? Se isso terminar no dia 7, como está previsto aí, né, para terminar, acredito que a Anhanguera, se eu não me engano, se posicionou, se eu não me engano, foi dia 7, eu preciso até rever isso com a Cris, não sei se é 7 ou 13, mas voltando no dia 13, o que eu acho que é um pouco difícil, né, aí sim, seguiria com aulas teóricas, né, e práticas. Como eu acho que isso não vai acontecer, e essa é uma opinião minha, tá, gente? Eu não conversei com a Cris, eu não sei o que vai ocorrer aí. Se isso demorar muito, aí nós vamos repor as partes práticas. Que, na minha opinião, é mais importante que vocês saibam como fazer o medicamento homeopático, tá? É importante que vocês saibam isso, o modo de preparo. Por quê? Porque é o que as farmácias com manipulação aí cobram da gente, né, do farmacêutico em si. Então, quando a gente retornar às nossas atividades, aí sim nós vamos colocar em prática todos essas técnicas. Foi isso que eu falei lá no começo, tá? Ah, tá. Entendi. Obrigada. Entendeu? Imagina.
Mais alguém quer falar alguma coisa? Andressa, a Brena, que tá, né, que eu sei que ela está aqui, Camila, Débora, Felipe, Fernanda, a Kessia. Deixa eu ver quem mais está aqui. Pode abrir o microfone aí e falar, gente, sem problema. Não? Se ninguém tiver mais nada para falar, eu vou encerrar o nosso encontro por aqui, tá? Eu também não vou ficar passando muita atividade para vocês, ok? Eu acho que acaba dando uma perdida aí digamos assim, vocês acabam ficando meio perdidos, porque, né, não sabem o que fazer e tal. Então, eu vou estar diminuindo o volume de trabalhos, para vocês não ficarem perdidos. Tudo bem? Sim. Professor, Camila. Lembra que eu falei com você na quarta passada, referente aos exercícios? Camila, eu confesso que você precisa me relembrar, assim, a gente teve um volume tão grande de informação nessa última semana. Imagino. Sobre aqueles métodos de extração. Certo. Que eu te perguntei se ia precisar aguardar você finalizar o que você tinha feito aí pra gente legal. Fazer exercício. Você pode, os links dos vídeos, né, eles estão postados na Ava, inclusive os vídeos também já rodaram aí pelo WhatsApp, eu peço até que quem os tiver, publica nesse grupo que vocês criaram, porque você consegue, através do vídeo que eu criei e da explicação que eu dou no vídeo, responder as atividades, tá? Mas volto a frisar, quando a gente retornar, inclusive as aulas práticas que eu gravei aqui em casa, nós vamos refazer, certo? Tá, beleza. Mais alguma pergunta, gente? Não? Jura que vocês não querem ligar a câmera para eu ver vocês? Eu tô com saudade. Mas tá tudo de pijama? Imagina. Não, imagina. Tem gente aí que tá com o cabelo sem pentear faz uns 10 dias só. Exatamente. Por aí, é bem por aí mesmo. Nossa, gente. Não, legal. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Vocês já podem, né, encerrar também, desligar. E me coloco à disposição, tá? Não só para as minhas matérias, tá, gente? Quem tiver com outras dúvidas aí, em outros componentes, em outras matérias que eu puder ajudar, eu tô aqui, tá? Eu tô de plantão. Qualquer momento, pode tirar dúvida, pode perguntar, que eu estou disposto aí a responder, ok? Professor, você Patrícia. eu. Professor, você já postou as notas todas no Ava, ou ainda não? Os trabalhos que vai receber? Eu andei postando algumas notas. A Cris, ela me deu uma orientação que é a seguinte. Eu acho que até a gente brincou com isso, né? Falar, eu tenho 1000 pontos para dar para vocês. Lembra disso? Uma aula prática que nós falamos? Isso. Lembra, óbvio. Picou, Patrícia, eu não ouvi, desculpa. Claro que lembramos. Legal. Então, alguns desses 1000 pontos eu já comecei a dar como nota para vocês. Referente a algumas atividades aí de relatório que vocês já fizeram na aula prática, alguns que as pessoas já estão entregando aí através de e-mail, de foto, de WhatsApp, já tem algumas notas lançadas sim. Certo? Tá certo. Respondi sua dúvida?
Sim, Vocês obrigada. conseguem ter acesso a isso para saber, para eu saber também? Então, Tem acesso. eu passei com a Cris o seguinte: homeopatia e tecnologia farmacêutica, a nota para mim, pelo menos, está aparecendo diferente. Fisiopatologia tem essa opção da atividade em sala de aula. Homeopatia e tecnologia não está tendo. A Cris ficou de verificar. Tá. Bom, eu confesso que notas na faculdade, para mim, é uma situação nova, tá? Então, eu vou verificar com ela amanhã, porque existem essas diferenças de matéria, né? Matéria blend, matéria DIB, matéria AMP e tudo mais. E eu vou estar verificando com ela amanhã e vendo a questão das notas, aí eu passo para todo mundo. Já mando direto nesse grupo que vocês criaram, pode ser? Tá certo. Então aí também já é uma forma de eu tirar essa dúvida com ela, porque as notas eu estou lançando, né? Se eu não me engano, desses 1.000 pontos, eu tirei 200 ou 300 que já foram lançados aí como atividade. Ok. Mas a tendência de todo mundo é ter esses 1.000 pontos aí só para esses trabalhos que vocês estão me entregando. A entrega está sendo feita, tá todo mundo fazendo, eu estou recebendo as atividades, já estou confirmando alguns e-mails, né? Se alguém pode confirmar aí se recebeu o e-mail de retorno. Eu recebi sim, professor. Beleza. Eu acredito que eu estou respondendo todo mundo. Ok, gente? Certo, professor. Ficou mais alguma Obrigada. dúvida? Não, por enquanto não. Então tá, joia. Pessoal, agradeço aí vocês terem ficado comigo nesse tempo, né, nessa hora aí. É muito bom rever todos, né? Rever não, pelo menos ouvir vocês, né? Já que, né, saber que todo mundo tá bem. Vamos nos resguardar, nos salvaguardar, né? Porque a gente está vendo aí que é uma doença grave, né? Que os nossos casos estão aumentando. Vocês devem estar acompanhando aí os noticiários, né? Tem gente aí que tem familiares que são grupo de risco. Então, vamos seguir as orientações da OMS, né? Vamos ficar em casa, vamos se cuidar, higienizar bem as mãos, né? Tomar cuidado aí com as coisas que a gente traz da rua, porque tempo perdido, aula, tudo isso a gente consegue reaver, né? Agora, saúde e os entes que a gente mais ama, a gente não consegue. Tá? Então, essa é uma fala que eu deixo aí para todo mundo. Tá? Aproveitem esse tempo aí, estuda, dá uma lida, mas também não é só para estudar, né, gente? Fica aí com as pessoas que realmente são importantes para vocês. Ok? Ok, professor. Até amanhã. Então tá, joia, gente. Obrigado e até amanhã, né, com o nosso link aí de fisiopato nesse mesmo horário, 7h15, certo? Então tá, joia, gente. Obrigado, viu? Boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite. Boa noite.